Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Mendes, eu sou graduando na Universidade Federal de Santa Catarina no curso de Agronomia. E neste vídeo eu vou abordar um tema muito importante para a nossa agricultura aqui no nosso país, que é a produção de sementes. Então, imagina uma situação em que eu sou engenheiro agrônomo, responsável técnico pela produção de sementes de uma cultivar de soja. E nesse sentido, então, eu vou tentar abordar todos os requisitos exigidos pela Lei 10.711 lá de 2003, que regula todo esse sistema nacional de sementes e muda aqui no nosso país. Bom, para fazer uma introdução, então, a produção de semente de alta qualidade é crucial para garantir a produtividade e a sustentabilidade da agricultura aqui no nosso país. E para isso, existem leis específicas que determinam padrões e procedimentos que devem ser seguidos, né? E eu, como RT, minha responsabilidade, então, é assegurar que todas as etapas de produção estejam de acordo com esses regulamentos da lei. E isso, então, tem como objetivo garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e reprodução vegetal produzido, né? Comercializado e, então, utilizado em todo o território nacional. A lei que regula todas essas etapas de processo produtivo inerentes à cadeia produtiva dessas sementes e mudas, incluindo a produção, a inspeção de campo e a fiscalização do comércio, né? A Lei 711 de 2023, então, ela abrange todos os requisitos essenciais para a produção, regulamentação e certificação de sementes. E esses requisitos eu vou citar agora, que são os Registros Nacionais de Sementes e Mudas, né, que é o RENASEM, o Registro Nacional de Cultivares, que é o RNC, a produção de sementes e mudas, a certificação de sementes e mudas, o análise de sementes e mudas, né, a comercialização de sementes e mudas, a fiscalização da produção, né, o beneficiamento também, a amostragem, certificação, armazenamento, transporte, comercialização dessas sementes, né, e por fim, então, a utilização de sementes e mudas. E o agrônomo, ele está envolvido diretamente nas várias etapas aí de produção de semente. E dentre essas etapas, são elas, então, a produção da propriedade intelectual, o desenvolvimento e a disponibilização de novas tecnologias, o monitoramento e a orientação da produção, né? O uso e a comercialização dessas sementes também. E quem são os órgãos, então, responsáveis pela produção de semente? O órgão o órgão maior aí que une os diversos órgãos estaduais é o Embrasem. O Embrasem, que é a Associação Brasileira de Sementes e Mudas, que une os demais setores estaduais, né, como a produção de sementes do mercado aberto. E esse produtor de sementes de mercado aberto, vinculados aí ao Embrasem, é a Syngenta, por exemplo, a Bayer, a Apasul e entre outras aí que existem no mercado. Somente para a questão aí de curiosidades, o RENASEM, então, é o Registro Nacional de Sementes e Mudas. As pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades da produção, beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação, exportação de sementes e mudas, ficam, então, obrigados à inscrição no RENASEM, né? E o mapa, ele é o que faz o termo de compromisso, né, disso e que fiscaliza aí todos os campos de produção. A primeira etapa para a produção de sementes é o estabelecimento do campo, né, de produção das sementes, que é diferentemente de produção de grãos, a produção da semente mesmo, ela exige uma série de medidas muito mais rigorosas, né? Por exemplo, a escolha da área, que a área deve ser cuidadosamente selecionada para evitar a contaminação de semente de outros cultivares, né, ou de plantas invasoras. A distância de isolamento ali, então, é fundamental para manter a pureza genética das sementes, né? O análise do solo, então, é fundamental, mesmo para a produção de grãos, mas para a produção de sementes é essencial para que façamos de forma correta, né? Realizar o análise do solo aí correto para garantir que a área tenha condições adequadas aí para o cultivo. Isso inclui a verificação de fertilidade do solo, mas também a presença de nematóides e de outros tipos de patógenos, né? E o uso de sementes certificadas para iniciar a produção, isso garante então a qualidade e identidade genética da cultivar, sendo muito importante utilizar essas sementes aí certificadas. Então, durante o ciclo do cultivo, adotamos aí práticas de manejo específicas para garantir a qualidade das sementes. Entre eles, o controle de pragas e doenças, que é fundamental, né? Implementamos então um programa rigoroso de controle de pragas e doenças, utilizando métodos integrados aí para minimizar o uso aí de defensivos químicos e evitar a contaminação das sementes.
Outra questão é o monitoramento e desenvolvimento. Acompanhamos então de perto o desenvolvimento das plantas, realizando as inspeções regulares para detectar possíveis problemas e tomar aí as medidas corretivas imediatas, né? Não deixando para depois, sempre fazer essas medidas corretivas imediatamente. A colheita e o manuseio pós-colheita são etapas críticas para garantir a qualidade das sementes, né? E dentre os pontos principais, o ponto ideal de colheita é realizado no ponto de maturidade ideal, né? Que é levado principalmente em consideração o grau de umidade da semente, que cai bastante e que isso mostra que a semente está num ponto ideal para garantir a máxima viabilidade e o vigor delas, né? E o processamento das sementes após a colheita, elas passam então por um processo rigoroso de limpeza, né, de secagem e classificação para remover impurezas e sementes aí de baixa qualidade. Bom, e nós como responsáveis técnicos, né, a semente antes dela ser embalada, ela é submetida a diversos testes de qualidade. Os principais testes de qualidade são o teste de germinação, o teste de vigor. O teste de vigor, então, ele é um indicador da capacidade de produzir plantas fortes e saudáveis no tempo, né, em condições adversas. Já o teste de germinação é a capacidade de germinação das sementes para garantir que atende os padrões mínimos estabelecidos por lei. Então, esses dois testes nós fizemos também antes das sementes serem embaladas. E é uma garantia para o produtor também ter esse teste aí de vigor alto e esse teste de germinação também que deve conter na embalagem. Por fim, então, as sementes então são embaladas e rotuladas conforme as exigências legais, né? Tendo embalagens adequadas, né? Essas embalagens devem proteger as sementes contra danos físicos ou contaminação. E também tem uma etiqueta de identificação, né? E cada lote de semente recebe uma etiqueta de identificação contendo as informações essenciais, aí, como a cultivar, safra, a germinação e data de validade. Como exemplo, então, eu vou tentar botar aqui no vídeo uma rotulagem da empresa Corpédia de sementes de soja, né? Contendo essas informações para a gente discutir. Então, eu vou tentar colocar aqui em cima do vídeo essas informações, né? Neste rótulo, as sementes de soja, ela consta que o lote dela é o 16SC023, 16SC023, e que é da safra 2015-2016, e que são sementes do tipo S1. Então, o que significa esse S1? Esse S1 é uma classificação que consta de sementes produzidas fora do processo de certificação, no qual são advindas do processo de produção de sementes de C1 ou C2 certificadas, né? Além disso, essas sementes S1 podem ser advindas de sementes básicas, genéticas ou de materiais de origem genética comprovada. Contudo, né, apesar de sua não certificação dessas sementes, o produtor de todo o corpo de análise de produção de sementes precisam e deve ter o cadastro no Renasem, né, conforme eu expliquei anteriormente. Bom, para concluir, ser responsável técnico pela produção de sementes é uma grande responsabilidade que exige atenção aos detalhes na produção, né, e um profundo conhecimento das leis e regulamentos. E a lei, né, a Lei 10.711, estabelece diretrizes claras para garantir a qualidade das sementes e como o RT, é meu dever, né, de assegurar que todas as etapas do processo sejam rigorosamente seguidas para que a partir essas sementes, né, sejam comercializadas.